Vamos conversar agora sobre um assunto que eu tinha abordado já no vídeo anterior, bem no finalzinho do vídeo, que é sobre a oferta santa e agradável a Deus. Eu falei, tinha comentado no vídeo no final, de que as pessoas, nós deveríamos ser uma oferta santa e agradável a Deus. Mas o que é isso? O que se entende em ser uma oferta santa e agradável a Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre o que isso significa, a partir da leitura de Oséias, do livro de Oséias, do profeta Oséias, capítulo 6, verso 6, e do Novo Testamento, as cartas de Paulo aos Romanos, 1 Coríntios 6, 19 e Efésios 5, 10, 17. Vamos meditar sobre esse assunto. Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Isso foi que o Deus falou ao profeta Oséias, que está lá no capítulo 6, verso 6 de Oséias. Mas que conhecimento Deus fala? Deus ele aborda ali que ele está mais interessado em misericórdia, que é a bondade, aquele amor esboçado por Cristo, a benevolência e também o conhecimento dele. Meu povo perece por falta de conhecimento. No mesmo livro do profeta Oséias a gente encontra isso, que Deus diz que o povo dele está perecendo por falta de conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Vamos ler Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Paulo escreve aos Romanos o seguinte: Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui nos deixa claro, essa pequena sentença, essa pequena perícope lida de Paulo, de que Deus quer de nós atitude, que Deus quer de nós comportamento, que Deus quer de nós uma vida santa, uma vida separado daquilo que ele abomina, daquilo que ele rejeita, que denominou pecado, que está lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 20. A violação àqueles mandamentos que estão lá em Êxodo, capítulo 20, é pecado. E é isso que Deus quer, separação. Mas há outros tipos de pecado também, como a impureza do corpo, impureza das palavras. E Paulo fala aqui que o sacrifício que Deus se alegra é o sacrifício do corpo, de um corpo vivo, santo e agradável. O que é um sacrifício de um corpo vivo? Eu estou vivo para Deus, mas para o mundo eu estou desligado. O que é isso mais especificamente? Eu avaliar aquilo que viola a lei de Deus. Exatamente. Um culto racional a Deus é um culto em que eu confronto as situações em que eu estou inserido, eu confronto o meu dia a dia, meu cotidiano, com aquilo que Deus prescreve e que Cristo ensina. Mas, mais praticamente falando, de forma mais didática, é você simplesmente comparar se as situações em que você vive são as situações em que Deus se alegra. Eu faço aquilo que agrada a Deus? Esse meu comportamento, ele está de acordo com a lei de Deus? As minhas palavras, as minhas atitudes, a pessoa que eu estou sendo, é um verdadeiro cristão? Na acepção da palavra, é um seguidor de Cristo? Estou sendo um seguidor de Cristo? Porque o mundo hoje, de acordo com o que disse João, o mundo jaz no maligno. Não se pode esperar que o mundo nos dê lição de moral. Não se pode esperar que o mundo nos aponte para a lei de Deus. Muito pelo contrário.
Lá no livro de João, Cristo fala que o príncipe desse mundo é Satanás. Se ele é o príncipe do mundo, é óbvio que no mundo a gente não vai encontrar a beleza de Deus. A beleza de Deus no sentido não da criação de Deus, no sentido das leis de Deus sendo observadas. A beleza de Deus no sentido de fazer aquilo que agrada ao Senhor. É nesse sentido. Então, como o mundo jaz no maligno, como Satanás é o príncipe desse mundo, a nossa referência não pode ser o mundo. Não pode ser as atitudes do dia a dia, dos cotidianos, não. A nossa referência tem que ser os ensinos de Cristo, que estão lá nos 4 evangelhos. A nossa referência tem que ser os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20. A nossa referência tem que ser a Bíblia. O Paulo, quando está falando aqui, e apresenteis o vosso corpo, lá no Romanos capítulo 12, verso 1, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é esse. É eu analisar no meu dia a dia se aquele comportamento está de acordo com a palavra de Deus ou não. Esse é o culto racional, não é aquele somente o louvor, a adoração da porta da igreja para dentro. Não é isso que está falando aqui. Deus ele tem que ser partícipe da minha rotina, do meu dia a dia, do levantar até o dormir. Deus tem que estar presente como? Através dos pensamentos, através das palavras, através das minhas escolhas, através do meu comportamento. Então, isso é ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu estou entregando o meu corpo, a minha disposição, as minhas ideias, os meus pensamentos, a satisfazer a vontade de Deus, a cumprir com os mandamentos de Deus, a obedecer ao ensino de Cristo, a ser misericordioso, a ser uma pessoa que pode ser referência para todo aquele que busca o Salvador. Todo aquele que está perdido e está procurando a salvação em Cristo, possa nos utilizar como um espelho, possa encontrar em nós a palavra viva. Por isso que Paulo fala aqui, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, no dia a dia eu estou me sacrificando em prol do Evangelho. Estou me sacrificando por quê? Porque eu estou deixando de obedecer aquele padrão moral, aquele padrão do mundo, e diga-se moral do mundo, para viver de acordo com os padrões de Deus. Os padrões morais, os padrões éticos do Deus e da Bíblia e de Cristo. Então eu estou me sacrificando para que o Evangelho seja proclamado e outras pessoas possam ver o ensino de Cristo materializado naqueles que o seguem. Pelo comportamento daqueles que o seguem, eles possam conhecer a Cristo, vir a conhecer. Então, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo, que o seu comportamento, as suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras, sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sejam santos, sejam agradáveis a Deus. E sacrifício porque você vai abdicar das coisas do mundo. Por isso que fala aqui sacrifício vivo. Porque você vai abdicar das coisas do mundo, do prazer que o mundo oferece. Desse falso, dessas ilusões, desse falso prazer que o mundo oferece. Porque o verdadeiro prazer está na palavra do Senhor. E esse é o culto racional, é o culto diário que eu pratico a Deus. E Paulo segue em Romanos 12, capítulo 2, dizendo: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente. É nos pensamentos que vão levar as atitudes em direção a Deus. Então, a mente tem que se renovar. Qual é o padrão que eu quero? É o padrão do mundo ou o padrão de Deus? O padrão tido posto como padrão moral do mundo ou o padrão de Deus, santo e imaculado? Qual que eu vou escolher? Então, transformai-vos a vossa mente, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem uma renovação da vossa mente, você não vai experimentar a boa, agradável vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. É o que diz Paulo, que é o que a gente pode interpretar do ensino de Paulo. Então tem que haver uma análise crítica dos padrões do mundo.
e uma análise crítica dos valores morais de Deus e optar por os valores de Deus. Lá em 1 Coríntios 6,19, Paulo explica que o corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Paulo está explicando. Então nós somos o invólucro pelo qual o Espírito Santo habita. Então nós temos que refletir os valores morais de Deus, o ensino de Cristo, o padrão de Deus, em nossos pensamentos, palavras e comportamentos. Em Efésios 5, capítulo 5, verso 10 a 17, consta lá que Paulo escreveu aos Efésios: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é a luz. Então, Paulo está dizendo aqui aos Efésios: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Isso nós temos que levar para a nossa vida, a palavra de Deus em primeiro lugar. Os valores, padrões morais, valores de Deus têm que nortear as nossas escolhas, nossos pensamentos e as nossas palavras, para que servamos de espelho, para que servamos de referência àqueles que busquem a Cristo. Então o sacrifício vivo, santo e agradável de que fala Paulo lá em Romanos 12:1, é dedicar uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada a cumprir a lei de Deus, a observar os mandamentos de Cristo, a ser honesto, a ter virtude, a ser íntegro, cumprir os mandamentos, a palavra de Deus efetivamente, em atitudes, em comportamentos, e estar glorificando a Deus e esperando a volta de Cristo. Que Deus abençoe a todos e dê uma ótima tarde.